pessoal, aí. Eu já gostaria até de conseguir terminar até às 5 horas. Não sei se eu vou conseguir. Talvez consiga. Pessoal, boa tarde a todos aí, pessoal que está chegando. Eu vou iniciar a projeção aqui, para a gente não atrasar demais a aula. Vamos ver o que a gente faz aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, professora. Sim, vocês viram aqui? Sim. Tá joia. Então, pessoal, agora chega de renal, né? Acho que tá todo mundo cansado de renal, mas assim, na verdade, os assuntos, eles são muito interligados, né? E hoje a gente vai falar do equilíbrio do cálcio fosfato, porque apesar da gente estar dentro da unidade desse sistema endócrino, e falar de uma glândula, né? A gente vai falar de uma glândula que ela participa no equilíbrio do cálcio e do fosfato. Então, de novo, né? A gente vê a participação desses hormônios aí produzidos, desse hormônio ou de alguns hormônios aí envolvidos nesse equilíbrio, um deles produzido pelas paratireoides, né? E eles estão relacionados, né, ao cálcio e fosfato, né? E aí, qual que é a importância disso na odontologia, né? Eu gosto sempre de frisar que tudo no nosso corpo tem reflexo na cavidade bucal, né? Então, se a gente parar para pensar, fisiologia é uma chatice no primeiro ano, mas, gente, o corpo humano, né, a base do corpo humano é a base para a odontologia, né? E tudo tem um reflexo importante aí em cavidade bucal. Então, a gente tem visto aí muitas doenças endócrinas tendo manifestações bucais, né? Enfim, então o dentista ele tem obrigação de entender o mínimo relacionado especialmente ao metabolismo ósseo, né? E de novo a gente está aqui dentro de endócrino, mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre metabolismo ósseo, né? E como esses hormônios participam desse equilíbrio, né? Obviamente que o foco são as paratireoides, né? Mas a gente vai falar de muitas outras ações aí, outros hormônios que estão todos amarrados e não tem como desamarrar. Então, até peço de novo para o Daniel, peço para o Daniel, se por um acaso cair minha conexão, me avise, tá? Senão eu não vejo. Então, o equilíbrio do cálcio e do fosfato, eles são essenciais, especialmente o cálcio, né? Mas o fosfato também são essenciais para a vida, né? Isso foi descoberto lá atrás, no estudo da glândula tireoide, quando eles perceberam que a remoção da glândula tinha efeito importante quando as glandulinhas pequenas localizadas atrás eram removidas, né? Então, eles viram que a glândula tireoide não era essencial para a vida, mas as paratireoides, sim. Então, elas estão relacionadas aí para o equilíbrio do cálcio fosfato e vamos recordar aí brevemente o papel dessas moléculas aí no nosso corpo, rapidamente. Então, a gente tem 4 glândulas paratireoides, né? 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo, elas estão localizadas posteriormente às glândulas, posteriormente à glândula tireoide, né? E ela está relacionada à concentração de cálcio e fosfato extracelulares através da regulação, né, da absorção intestinal, excreção renal e equilíbrio com os ossos. Então, a gente vê aqui, de novo, o rim tendo um papel importante aqui, porque é através da excreção renal, principalmente, que esse cálcio ele vai embora, né, e é através da alimentação que a gente tem a via de entrada
do cálcio do nosso corpo. E a gente tem um grande reservatório aqui, né, os ossos. Então, a gente tem um equilíbrio bem importante aí entre a entrada, a saída e a mobilização através do nosso reservatório principal, que são os ossos, né? E aí a gente lembra que a gente também tem ossos aí que sustentam os dentes. Então, obviamente, se a gente tiver qualquer problema de metabolismo ósseo, vai afetar tecido de sustentação dental. Então, um problema na secreção desses hormônios, né, na paratireoide, a gente vai afetar diretamente o tecido de sustentação dental. Então, a gente tem um impacto aí importante na cavidade bucal dos pacientes. Então, brevemente, né, a gente relembra aqui nesse slide a importância do cálcio nos processos fisiológicos, para focar a importância desses hormônios aí produzidos pelas paratireoides aí no nosso corpo. Então, ele está relacionado à sinalização celular, por quê? Porque a exocitose de vesícula sináptica depende de sinal de cálcio, né? Então, a gente tem aí aquelas proteínas contrácteis que aproximam as vesículas à membrana plasmática e liberam material de sinalização celular, está diretamente relacionado à via de sinal de cálcio. Contração muscular depende de cálcio. O cálcio ele é um cofator importante nas vias de coagulação sanguínea. Então, a ausência de cálcio numa amostra de sangue, por exemplo, impede a coagulação desse sangue e ele afeta, aqui uma das questões mais importantes aí que a gente observa, que alterações nos níveis de cálcio, eles afetam a excitabilidade neuronal. Então, a gente tem a gente afeta diretamente a atividade neuromuscular, que dependem da permeabilidade de neurônios, né? E, obviamente, essa comunicação neuronal diretamente com alguns músculos, né? Ela naturalmente vai ser afetada também. Então, essa é a função mais evidente em distúrbios relacionados ao cálcio. Então, o que acontece aqui? Quando a gente tem, então, assim, pessoal, foquem, tá? Esse é dos pontos chaves aí da aula, tá? Quando a gente tem uma queda importante dos níveis de cálcio, uma situação conhecida como hipocalcemia, a gente tem um aumento de permeabilidade ao sódio. Então, o sódio, ele consegue entrar mais facilmente nessas células nervosas e promove despolarização. Com isso, a gente tem um aumento da atividade dessas células, consequentemente, uma facilitação da condutibilidade dessas células e, falando em contração muscular, a gente tem um aumento da atividade de contração muscular. E isso pode ser observado clinicamente por tetania, né? Aumento de contração muscular exacerbada, tá? Então, um paciente com tetania, o principal problema relacionado a isso está relacionado aos músculos da respiração. E aí, nesse paciente que tem tetania, especialmente na musculatura respiratória, ele pode entrar em asfixia, tá? Por falta de contração coordenada dessa musculatura, e a gente afeta diretamente a habilidade do processo de ventilação pulmonar, que a gente viu lá na aula, tá? No caso, um excesso de cálcio, numa condição chamada de hipercalcemia, a gente diminui permeabilidade ao sódio, né? E aí tem um efeito contrário, diminui a atividade neuromuscular, a gente promove letargia nos pacientes, cansaço, relaxamento da musculatura, né? Então, a gente tem um efeito aí contrário do que acontece numa hipocalcemia. Já quando a gente fala em fosfato nos processos fisiológicos, ele também tem funções-chave, né, em processos metabólicos, né, então o fosfato, ele está presente aí nas moléculas de ATP, né, na forma de transferência e armazenamento de energia,
sinalização celular, ele é um componente estrutural importante de DNA, RNA e também tampão. Então, o fosfato aí tem muita importância em diversos processos fisiológicos, porém, quando a gente está falando em alterações aí da glândula paratireoide, né, tanto numa hipo como numa hiperfunção, a gente foca principalmente o efeito nas concentrações de cálcio, tá? Então, essa é a questão chave aí nas discussões aí que a gente vai ter na aula de hoje, tá? Mas não menosprezando a importância do fosfato. Então, o cálcio e o fosfato, ele tem uma fonte de armazenamento, né? E um grande foco de armazenamento, que é a hidroxiapatita. Então, a gente tem aí 99% do cálcio do nosso corpo, ela está na forma de hidroxiapatita, e 86% do fosfato inorgânico também está na forma de hidroxiapatita, né? Então, a gente tem aqui uma questão estrutural muito importante. Então, naturalmente, quando a gente afeta o equilíbrio de turnover ósseo, a gente está afetando diretamente estrutura óssea e dente, tá? Obviamente que quando o dente já está formado, essa alteração ela não é evidente, porque o dente em si, ele não tem um processo de turnover igual tem as outras estruturas ósseas, tá? O dente, ele não sofre um turnover, porém, o osso de sustentação desses dentes, ele sofre um impacto muito importante. Então, quando a gente falar dos problemas aí, das doenças endócrinas associadas a um hiper ou a um hipoparatiroidismo, a gente vai afetar diretamente a estrutura, tá? Se o dente, ele está em formação, ele vai ser afetado sim, tá? Porém, se o dente já se formou, né, ele não vai ser afetado, porém a estrutura de sustentação vai ser afetada. A gente vai discutir isso lá no fim da aula. Então, a distribuição do cálcio, fosfato no organismo, né, então, como eu comentei, a gente tem um reservatório importante nos cristais de hidroxiapatita, tanto de cálcio quanto de fosfato aqui, né? O líquido extracelular, a gente tem uma porcentagem bem menor, e o líquido intracelular. Lembrando que a função desses hormônios, do paratormônio e outros hormônios aí relacionados ao equilíbrio desses íons aí do nosso corpo, ele regula principalmente o cálcio e o fosfato do líquido extracelular, tá? Que são as formas aí rapidamente mobilizáveis. Então, a gente tem aí as funções do cálcio, né? Como eu mencionei, na matriz extracelular é a matriz calcificada, o líquido extracelular, a mobilização de vesículas, né? Na liberação de neurotransmissores, nas sinapses, contração de músculo, né? Então, a entrada de cálcio extracelular, tá? O cofator na cascata de coagulação, também ele é um componente estrutural importante nas junções, né, nos tight junctions, influencia a excitabilidade dos neurônios, que eu destaquei bem a importância nessa excitabilidade neuronal. Tá? Isso justifica muitos sinais clínicos de um indivíduo que apresenta alteração na concentração do líquido extracelular de cálcio, né? Uma condição de hipo ou hipercalcemia. O cálcio intracelular, ele tem aí um papel importante na contração muscular e via de sinalização de segundos mensageiros também. Então, quando a gente tem a ligação daquelas proteínas transmembranares e aquelas vias de sinalização intracelulares, o cálcio tem uma função essencial, tá? Segundo os mensageiros. Então, pessoal, a homeostase do cálcio e do fosfato, elas dependem, né? Então, o equilíbrio de concentração depende da quantidade de cálcio que entra no nosso corpo, tá?
e a distribuição dessa concentração entre o osso e o líquido extracelular, tá? A gente baseia a nossa homeostasia nessas dois momentos-chave aí. Então, a quantidade de cálcio no corpo, ela tem que ser equilibrada, a entrada e a saída. Então, a gente tem que... esses hormônios, eles controlam a saída baseado na quantidade que entra. Então, se a gente tem uma alimentação com excesso de vitamina D, a gente acaba tendo um excesso de excreção de vitamina D, um excesso de cálcio na nossa alimentação, a gente também vai ter uma excreção aumentada de cálcio na via renal, que é a principal meio de excreção do cálcio, tá? Então, a dieta é a principal via de entrada, tá? Principalmente de cálcio, quando a gente está falando aqui dessa homeostasia, e a saída rim e fezes, tá? Lembrando que os rins é a principal via de excreção. A gente tem alguma excreção intestinal, tá? Mas a excreção pelo rim é a principal. Então, a gente vai ver o efeito desse hormônio, do paratormônio, atuando lá no túbulo proximal e distal dos rins, aumentando a excreção ou promovendo a reabsorção de cálcio e fosfato. E a distribuição desses, né, dessa mobilização desses íons, né, cálcio e fosfato, do osso e do líquido extracelular depende da mobilização desses íons dos reservatórios ósseos, né? Então, quando a gente tem uma atividade das células, né, que a gente conhece aí, do metabolismo ósseo, os osteoblastos e os osteoclastos, a gente tem aí um equilíbrio do turnover ósseo entre deposição, né, e neoformação óssea e reabsorção óssea, liberando o fosfato e o cálcio para o sangue, tá? O líquido extracelular, principalmente. Então, tudo isso ele tem que estar num processo de homeostasia. A gente não pode ter um excesso de cálcio, né? Visto a influência, o resultado desse excesso de cálcio no sangue. Além disso, né, a gente tem aí também e o excesso de fosfato de cálcio. Lá nos túbulos renais, né, a gente vai ver que esses processos de reabsorção do cálcio e excreção do fosfato são fenômenos inversos. Porque se a gente tem retenção das duas substâncias, a gente tem uma maior predisposição de formar cálculos renais, tá? Então, tanto cálcio quanto fosfato lá nos rins são processos antagônicos que acontecem. Então, esses processos aí, né, essa homeostasia, ela é dependente de ação hormonal, tá? Então, ela é finamente regulada por alguns hormônios. Então, a gente depende da excreção, né, como eu mencionei para vocês, a excreção renal, ela também é regulada através de hormônios, né? A absorção intestinal também é regulada via esses hormônios, e a mobilização óssea também tem um importante papel hormonal, tá? Então, a gente tem aí esse equilíbrio dependendo de 3 hormônios principais. O hormônio da paratireoide, que é o foco da aula de hoje, tá? Mas a gente também vai voltar a falar da vitamina D, tá? A vitamina D, que ela é produzida lá nos rins, e eu comentei com vocês lá na aula de renal que a gente voltaria a falar da vitamina D nessa aula de paratireoide. Então, ela está aqui novamente. A calcitonina, o professor Yuri deve ter comentado com vocês, que é um hormônio produzido pela tireoide, né, pelas células parafoliculares, né, ou células tipo C, da tireoide, tá? E ela exerce um efeito menos importante nessa regulação, mas a gente também fala dela nessa aula. Eu não sei se o professor Yuri comentou sobre a calcitonina. Eu acabei esquecendo de perguntar para ele se ele falaria. Quando eu e a Fernanda, a gente dava aula
conjugada, aí ela dava tireoide e eu dava paratormônio, eu falava para ela não mencionar sobre a calcitonina, porque eu falo aqui na aula. Então, não sei se ele falou, né? Então, o hormônio da paratireoide é produzida pelas glândulas paratireoide, né? O calcitriol, ele é produzido, né? A sua forma ativa, ela é hidroxilada lá nos rins, né? Que a gente comentou isso. E a calcitonina nas células parafoliculares ou as células do tipo C da tireoide. Então, a gente tem a participação aí de três, vamos dizer assim, que os rins, né, eles não são glândulas, porém ele tem função hormonal, como eu mencionei para vocês, né? Quando eu falei na aula, primeira aula introdutória de sistema endócrino, eu falei que a produção hormonal ela não é exclusiva de glândulas endócrinas, né? Então, aqui é um exemplo clássico que os rins produzem um hormônio, porém, esse hormônio não os rins não são glândulas verdadeiras, né? E aqui a gente tem a tireoide e as paratireoides. Então, essa função aí, conjugada desses três hormônios, é responsável por toda essa homeostasia e equilíbrio. Então, como que isso acontece? O hormônio, tanto o paratormônio, né, o PTH, que a gente vai ver aí, em alguns locais, né, PTH, a gente fala PTH, o paratormônio. E o calcitriol, né, que é a vitamina D3 ativa, né, produzida. Na verdade, ela sofre. Eu vou comentar bem breve o ciclo da vitamina D para vocês, em breve, adiante. A vitamina D, junto com o paratormônio, eles têm um efeito conjunto de promover um aumento na concentração sérica do cálcio, tá? Então, quando a concentração de cálcio está baixa, a gente vai ter essa sinalização, né? E vai ter produção de paratormônio e vitamina D para subir esse cálcio que está baixo, tá? Ao passo que, quando a gente tem uma elevação dos níveis séricos de cálcio, a gente vai ter a liberação de calcitonina, reduzindo os níveis séricos de cálcio, tá? Então, são efeitos aí importantes e antagônicos, tá? Então, paratormônio, ou PTH e vitamina D, junto com calcitonina, cada um tendo efeito, um aumenta e o outro reduz, né? Quando o cálcio está baixo, a gente vai ter a liberação desses hormônios, tá? Para levantar o nível sérico. Quando o cálcio está elevado, a gente vai ter a liberação de calcitonina para reduzir o cálcio. Alguma dúvida até agora? O pessoal quer fazer algum comentário? O Yuri abordou a calcitonina na aula dele, que antecedeu a minha? Não, professora. Não, então tá jóia. Bom, então, dando continuidade, como que é esse efeito, essa sinalização? Então, quando a gente tem queda do cálcio no líquido extracelular, a gente tem um receptor lá nas glândulas paratireoides, né? Então, isso aqui é um esquema que ilustra a membrana da célula paratireoidiana, tá? A gente tem um receptor membranar aqui, sensível ao cálcio, tá? Então, é chamado cálcio SR, tá? Esse receptor, ele detecta a presença de cálcio. Então, na ausência desse cálcio, o que a gente tem, tá? A gente tem a ativação da via, tá? Então, aqui, na verdade, é o efeito oposto. O cálcio está inibindo o gene do PTH, tá? E a cascata de sinalização. Então, uma diminuição desse cálcio vai ativar o gene do paratormônio, tá? E ele vai estimular a síntese do paratormônio, né? Então, vai ter o RNA mensageiro, o pré-prohormônio, né? Essa figura, na verdade, ela ilustra tanto a presença de cálcio, fazendo uma retroalimentação negativa aqui para a síntese do gene, e também explica
queda aqui. Então, vai ter a síntese do pré-pro-hormônio, que vai ser armazenado aqui nas vesículas, vai ser sintetizado no retículo, e aí o pró-hormônio, ele é ainda ativado no citoplasma das células, e ele é liberado por exocitose, tá? Então, a gente tem aqui um hormônio proteico, tá? Como a professora Cíntia ilustrou lá na aula, de tipos de hormônio. Então, aí a gente tem a liberação do paratormônio. Na presença de cálcio, a gente tem um efeito inverso, né? A gente tem ativação via proteína G inibitória, que vai inibir o gene do paratormônio, que por sua vez não vai ter a síntese dessa cascata aqui que a gente ilustrou, tá? Além disso, a gente também tem aqui a presença do cálcio, a gente também vai estimular a síntese de novos receptores de cálcio. Por quê? Porque essa regulação de cálcio, ela é muito fina, né? Ela é muito, deve ser muito bem regulada. A vitamina D aqui ativa, né? Então, quando a gente vê 1,25, é uma vitamina D que foi 2 vezes hidroxilada, né? Então, a gente tem a dihidroxivitamina D, é a vitamina D ativa. Então, a vitamina D ativa, ela também tem um papel inibitório aqui na síntese do gene do paratormônio, tá? Então, a gente tem aí o receptor de membrana sensível ao cálcio, né? Detectando a ausência do cálcio, né? Ativando toda essa cascata intracelular aqui para a produção do hormônio, né? Então, a gente tem, desculpa, esse menos aqui tá errado, tá, pessoal? Mais. Então, toda vez que a gente tem aqui a queda do cálcio, a gente, depois eu corrijo aqui na hora de eu enviar para vocês os slides. Eu tenho uma sinalização positiva aqui para estimular a liberação do paratormônio, né? E esse paratormônio, ele já é liberado na sua forma final, né? Não na forma de pró-hormônio. Então, a gente tem aí a queda do cálcio, o receptor sensível ao cálcio detectando essa ausência e a liberação do paratormônio, né? Então, a gente tem quais são os efeitos desse paratormônio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atuar em ossos, né, em receptores do PTH nos osteoblastos. O próximo slide já é uma recordação aí de como isso funciona, tá? Porque, teoricamente, onde é que é a ação do paratormônio? O efeito final do paratormônio, ele deve ser em osteoclastos, tá? Que são as células responsáveis pela mobilização de cálcio ou reabsorção dos ossos para a liberação do cálcio para o líquido extracelular. Então, já vou relembrar o porquê disso aqui. E também ele vai atuar nos rins, no receptor de paratormônio, tá? No túbulo proximal e distal, para promover a reabsorção de cálcio. Por que reabsorção de cálcio lá nos rins? Para esse cálcio não ir embora na urina, tá? Então, eu tenho aqui a atividade mediada por receptor de paratormônio nos osteoblastos, que eu já vou lembrar vocês como isso acontece, aumentando a atividade osteoclástica, mobilizando o cálcio dos ossos, promovendo reabsorção de cálcio, reabsorção óssea, liberando cálcio, tá? E aqui a gente vai ter aumento da reabsorção renal de cálcio, e aqui que eu falei para vocês, esses efeitos são opostos, né? E diminuição na reabsorção do fosfato, porque se a gente reter cálcio e fosfato, existe uma maior probabilidade da formação de fosfato de cálcio, que é um sal, e precipita e forma os cálculos ou pedras renais, tá? Além disso, a gente tem também, né, nessa região aí, a síntese da vitamina D ativa, tá? Então, a gente também tem a síntese da vitamina D ativa lá nos rins, né? E essa vitamina D ativa, ou calcitriol, ou 1,25 de hidro
calcitriol é a vitamina D responsável pela atuação intestinal, promovendo a absorção intestinal de cálcio. Então, percebam que tanto a absorção intestinal de cálcio, a reabsorção renal de cálcio e a mobilização de cálcio dos ossos, elas são todas interligadas e dependem de quem? Do paratormônio e da vitamina D, tá? Lembrando que essa via de osteoclastogênese e que a gente vai discutir aqui, ela é dependente não só de paratormônio, mas ela também é dependente da vitamina D. A vitamina D é um hormônio que modula essa atividade aqui de turnover ósseo. Então, na ausência de vitamina D, a gente tem efeitos graves sobre essa atividade aqui nas células ósseas, tá? Então, a gente vai discutir mais no finalzinho da aula que uma pessoa que tem a glândula paratireoide funcionando bonitinha, mas que tem deficiência da vitamina D, ela vai ter impactos importantes aí, tá? E a gente vai falar rapidamente disso no final da aula, mostrando que o paratormônio e a vitamina D são hormônios que agem em conjunto, tá? Um depende do outro nas suas ações. Tudo isso, pessoal, para quê? Aumentar o cálcio, tá? O cálcio do líquido extracelular. Então, a gente tem uma queda do cálcio, né? E aí, todos os efeitos em cascata resultam aí no aumento de cálcio extracelular. O aumento do cálcio extracelular, ele funciona como um feedback. De novo, né? O cálcio, ele vai se ligar no receptor superficial que a gente viu naquele slide anterior, né? Aquele receptor membranar de cálcio lá na superfície das células, na membrana das células das glândulas paratireoides, né? E ele vai atuar como um feedback negativo para inibir a liberação do paratormônio, tá? Então, o cálcio aumentado, ele inibe a liberação do paratormônio e a queda do cálcio estimula a liberação do paratormônio, tá? Que é o que a gente viu no slide anterior. Bom, aqui, pessoal, é só mostrando a osteoclastogênese. Esse slide eu costumo colocar, vocês vão ver esse slide de novo na DM 068, que é o odonto infantil lá do 3º ano, em que a gente fala na aula de movimentação dental, tá? Então, esses assuntos, né, a parte de equilíbrio de cálcio é muito importante na vida do dentista, né? O dentista tem que entender o efeito de uma pessoa ter um hiper ou um hipoparatireoidismo, a pessoa ter uma osteoporose, a pessoa ter deficiência, alterações aí na vitamina D, né? Por quê? Porque isso vai ter um impacto direto no turnover ósseo do paciente, né? Então, o que a gente tem? Os osteoblastos, né, são as células que têm o receptor do paratormônio, né? E essa atividade do paratormônio nessa célula vai aumentar a expressão do ligante RANK, né, o RANK-L, na superfície dos osteoblastos. E o ligante L, por sua vez, que vai se ligar ao RANK do precursor de osteoclasto. Então, isso aqui a professora Ana Paula discutiu com vocês, para vocês terem tido isso com a professora Ana Paula lá da histologia. Então, o que acontece, né? A ativação do precursor de osteoclasto depende da expressão do RANK-L na superfície dos osteoblastos, tá? Na presença de fator estimulador de colônia de monócito, né? E vejam aqui, né? Essa atividade, esse aumento da expressão de RANK-L também é dependente de vitamina D. Então, o mecanismo, né, a osteoclastogênese, ela depende da vitamina D, né, ativa. Então, a gente tem aqui a vitamina D atuando em duas frentes. Por isso que é tão importante a vitamina D na vida do indivíduo, porque é uma substância que ela atua tanto na ativação desse processo, né, estimulando a expressão de RANK-L e ativando a maturação de osteoclastos, quanto na via da osteoprotegerina. A osteoprotegerina,
é uma via moduladora desse processo, né? Então, a osteoprotegerina é uma via moduladora que inibe a superfície desse ligante aqui para não ter um excesso de ativação de osteoclastos, né? Quando a gente tem um desequilíbrio nesse processo, é quando a gente tem um excesso de reabsorção óssea, né? E aí a reabsorção não acompanha a neoformação óssea. E a gente tem esse processo ao longo de toda a nossa vida, né? O crescimento e os nossos ossos, eles sofrem um constante turnover, tá? Então, a gente tem a modulação desse processo. E aqui nesse slide, ele ilustra o papel, né, de outros mediadores que interferem nesse processo, que a gente vai voltar a discutir sobre ele, como algumas toxinas inflamatórias, né, prostaglandinas, né, interleucinas, interleucina 11, um beta, TNF-alfa, prostaglandina, e aqui alguns fatores aqui que também são essenciais na via da osteoprotegerina, tá? Então, a gente tem aqui, nesse slide, o resumo desse equilíbrio todo, né? E mostrando o papel aqui conjunto do paratormônio e da vitamina D, tá? Lembrando que os hormônios aqui femininos, né? Os estrógenos, eles têm um papel importantíssimo na modulação desse processo de osteoclastogênese, pois eles ativam a via da osteoprotegerina, né? Nesse momento aqui, a gente vê também, né, que eu vou falar mais para o final da aula, o que acontece com mulheres em menopausa, né? As mulheres em menopausa, desculpa, eu passei o slide. As mulheres em menopausa têm uma queda significante nesse hormônio aqui. E aí é quando é possível ter esse desequilíbrio e ter uma ativação excessiva dos osteoclastos, né? Causando aí a osteoporose, né? Uma das associações importantes é a menopausa com a osteoporose, né? Então, a ocorrência da osteoporose, ela é um fator que é determinado geneticamente, mas ele é muito, a queda desse hormônio, ele é um fator que é bem importante aí, que acontece em conjunto com a predisposição genética da mulher, né? E aí já se viram também que mulheres que fazem reposição hormonal, né, com o hormônio aqui nessa idade, tem a evolução da osteoporose estabilizada, né? Então é importante a importância da reposição hormonal nas mulheres em menopausa. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário nessa regulação molecular aqui? É mais uma revisão para vocês entenderem alguns assuntos que a gente vai falar aí mais para frente. Então, não é o assunto principal da aula, mas é um assunto que eu gosto de trazer aqui para mostrar toda essa inter-relação aí de hormônios, né, do paratormônio, da vitamina D e também dos estrógenos aqui, para mostrar a importância aí que a gente vai falar mais para o final da aula. Bom, o ciclo da vitamina D eu também gosto de ressaltar nessa aula, por quê? Porque, na verdade, é algo assim que vocês veem aí no terceiro colegial, cursinho, né? E eu gosto de recapitular para justificar algumas causas aí que levam à deficiência da vitamina D. E as consequências da ausência da vitamina D, linkando com o slide anterior. Então, o que a gente tem? A gente tem aí precursores, né, da vitamina D na pele, né, e na presença da radiação, a gente tem a hidroxilação da vitamina D, e a gente também tem fonte de vitamina D da dieta, né? Lembrando que a vitamina D oriunda dos vegetais, né, ela é a vitamina D2, né, e a vitamina oriunda endógena é a vitamina D3. E ambas essas vitaminas aí adquiridas, né, tanto a vitamina D2 quanto a vitamina D3, elas sofrem um processo de hidroxilação no fígado, né? E essa hidroxilação, ela iguala, então a gente tem aí tanto a hidroxilação da D2 quanto da D3
vai tornar uma via, uma vitamina D semelhante aí, que por sua vez vai sofrer hidroxilação final no rim. Então, se a gente tiver a interrupção em qualquer uma dessas etapas, a gente prejudica a síntese da vitamina D ativa. Então, se é uma pessoa que tem hepatite, ela vai afetar diretamente, né? Uma pessoa que tem hepatite ou que tem qualquer doença hepática importante, ela vai ter uma etapa aí interrompida. E, naturalmente, sem essa hidroxilação hepática aqui, a gente não vai ter a vitamina D completando seu ciclo. Então, a gente vai ter um prejuízo uma hipovitaminose, tá? Na vitamina D. Uma pessoa que toma pouco sol também vai ter uma deficiência importante de vitamina D, tá? Então, uma pessoa que mora em regiões que sofre pouca radiação, ela também pode ter deficiência de vitamina D, necessitando a complementação dessa vitamina, tá? Um outro fator que também diminui essa hidroxilação na pele é a presença de melanina. Então, pessoas que têm muita melanina, ela também vai ter uma menor produção da vitamina D ativa. A melanina, ela impede a chegada dessa radiação na pele para a síntese da vitamina D lá na pele, a vitamina D endógena, tá? Então, qualquer uma dessas etapas. E, obviamente, a dieta, né? Então, produtos ricos em cálcio, né? Normalmente são também ricos em vitamina D, tá? Além dos vegetais, como eu mencionei para vocês. Então, o que acontece? Essa vitamina D oriunda do fígado, ela chega no rim e ela, na presença do paratormônio, ela sofre uma segunda hidroxilação. Então, veja aqui, ela sofre a primeira hidroxilação no fígado e a segunda hidroxilação dela é no rim, é renal. E essa hidroxilação, ela é dependente do paratormônio, tá? Então, ela é mediada paratormônio. Então, uma pessoa que tem uma doença renal, ela vai ter deficiência nessa hidroxilação. Então, uma pessoa que tem uma insuficiência renal crônica, né, um paciente que tem insuficiência renal crônica, o paciente pode até fazer o processo de hemodiálise, porém, ele vai ter uma série de consequências que a gente já mencionou na aula do rim, tá? Além disso, a queda, né, na verdade aqui, a queda do cálcio, que estimula a síntese paratormônio, né, pelas glândulas, e aí vai ativar a síntese, a hidroxilação final da vitamina D lá nos rins, tá? Então, e aí juntas, né, tanto o paratormônio quanto a vitamina D ativa, né, que é chamado, né, o calcitriol, é apenas o nome da vitamina D ativa, tá? Então, esse aqui não é. Essa vitamina D chama calciferol, tá? E essa é o calcitriol, tá? Então, a gente tem dois nomes aí. E aí, essa vitamina D aqui, ela vai ser importante junto com o paratormônio na produção e ativação dos osteoclastos, na reabsorção renal e na absorção intestinal, tá? Então, a absorção renal, ela é mediada pelo PTH, a ativação de osteoclastos, ela depende dos dois, tá? E a absorção intestinal, ela é mediada pela vitamina D, tá? E tudo isso vai culminar no aumento de cálcio. Curiosamente, né, as mulheres que estão em amamentação, né, em aleitamento materno, que demanda de uma produção de leite, e no leite tem alta concentração de cálcio, essa mulher em fase de aleitamento materno, ela tem uma necessidade nutricional exacerbada de cálcio, então é muito importante a mulher que está amamentando consumir fontes de dieta enriquecidas com cálcio e vitamina D, importante. Além disso, a prolactina, né, que é o hormônio relacionado à produção de leite, né? Lembram que tem a prolactina e a ocitocina. A prolactina, ela é importante aí
na ativação adicional do rim para a produção da vitamina D ativa. Então, a gente tem aqui tanto o paratormônio quanto a prolactina, tá? A prolactina quando a mãe está amamentando, tá? Então, a prolactina também tem esse efeito, é um efeito importante para quê? Para esse leite produzido pela mãe ser rico em cálcio e vitamina D, tá? Para fornecer quantidades suficientes para o bebê e também não ter deficiência da mãe. Então, a mãe está produzindo uma quantidade de leite, então ela também não pode, porque se ela tiver queda desse cálcio, ela vai ter a mobilidade desse cálcio dos ossos. Se ela não está ingerindo quantidade aumentada, ela pode ter mobilidade e fragilidade óssea aí, por um aumento de mobilidade desse cálcio dos ossos, tá? Então, tudo tem um bom equilíbrio aí. Bom, e a calcitonina, tá? Então, a gente falou aí do papel do paratormônio, do calcitriol, da vitamina D. A calcitonina é um hormônio, ele tem uma ação oposta aí, né? Então, quando a gente tem um excesso de cálcio, a gente tem a liberação de calcitonina pelas células parafoliculares, né? Ou células C da tireoide para produzir calcitonina. A calcitonina, ela tem um efeito contrário. Por um lado, né, o paratormônio e a vitamina D têm um efeito de mobilização óssea, ou seja, reabsorção, ativação de osteoclastos, né? A calcitonina tem um efeito de deposição, porque está sobrando cálcio, né, no líquido extracelular, e eu preciso acumular esse cálcio, né, nos ossos novamente, né? Então, ele tem receptor de calcitonina nos osteoclastos, né, diminuindo o processo de reabsorção, para esse processo e deposição óssea, priorizar a deposição óssea. Então, o que acontece? Foram estudos, né? O livro ele traz bem detalhadinho isso, mas foram, quando estava sendo feito esses estudos com a calcitonina, apesar de, teoricamente, ela ter um papel importante aí, nesse equilíbrio, acontece muito mais uma queda de cálcio no líquido extracelular do que um eventual excesso de cálcio, tá? Normalmente, o cálcio ingerido em excesso, ele tende a ser mais excretado pelo intestino. Por quê? Porque a regulação da absorção intestinal é mediante hormônio. Então, se a gente come um monte de cálcio, não adianta a gente ter uma dieta riquíssima em cálcio se a gente não tiver vitamina D ativa, né? Então, muito esse excesso de cálcio da alimentação vai permanecer no intestino e vai ser excretado, tá? Então, eles viram que a calcitonina, ela é importante no crescimento infantil. Por quê? Porque, normalmente, a gente tem o fenômeno de reabsorção e deposição óssea em equilíbrio, tá? Quando que a gente tem que ter uma predominância de deposição óssea? A deposição óssea, ela é um fenômeno que normalmente acontece durante o crescimento. Quando a gente já é adulto, a gente tem um equilíbrio entre a atividade de osteoclastos e osteoblastos, né? Então, a gente não tem uma prevalência de deposição óssea, que é o efeito principal da calcitonina. Então, foram feitos estudos, como que eles chegaram a essa conclusão final, que a calcitonina ela é essencial durante a fase infantil de crescimento, removendo-se a glândula tireoide. Então, eles perceberam que, removendo a glândula tireoide, né, na ausência desse hormônio, pouco tem efeito consequências no nível de cálcio sérico. Por quê? Porque a gente tem ali, na presença de PTH, a gente tem uma elevação de cálcio, e na ausência do PTH, só a ausência do PTH é suficiente
para diminuir o cálcio sérico. Então, só o PTH e a vitamina D dão conta de fazer esse equilíbrio do cálcio sérico, tá? Não tem necessidade da calcitonina nesse momento. Então, o aumento, uma queda de cálcio, a gente libera o paratormônio e, consequentemente, também a ativação da vitamina D. E na presença de cálcio, lembram aquele slide que eu mostrei para vocês? A presença de cálcio inibe toda a síntese de vitamina, não. Inibe toda a síntese do PTH. E aí o PTH, ele diminui e aí o cálcio sobe. E assim vai sendo regulado a concentração de cálcio independente da calcitonina. Então, a calcitonina, ela tem um papel fundamental na deposição óssea que acontece durante o crescimento da criança, né? Onde a gente tem que ter uma prioridade no fenômeno de deposição, tá? Então, nesse momento aí, turnover, eu tenho que diminuir, eu tenho que ter uma predisposição aí para diminuição de ativação de osteoclastos e o aumento aí da atividade osteoblástica, né? Para síntese de tecido ósseo, tá? Então, aqui justificando um pouco. Então, a calcitonina, ela tem pouca influência no equilíbrio do cálcio sérico. Quem tem o papel principal é o paratormônio. Ou ele está alto, ou ele está baixo, tá? Ele estando alto, ele também ativa a hidroxilação da vitamina D, né? Em conjunto, ambos eles fazem com que o nível de cálcio suba, e na ausência, só a ausência do paratormônio é suficiente para diminuir o nível de cálcio, não é necessária a calcitonina, tá? Então, ela tem um pequeno papel no balanço de cálcio em indivíduos adultos. Ficou alguma dúvida nesse quesito? Seguindo, então. Agora, pessoal, a gente vai cumprir com a nossa meta de terminar a aula. Vamos falar sobre as patologias relacionadas ao paratormônio, né? Que é onde a gente tem aí um papel importante ligado à odontologia. Então, normalmente, os distúrbios relacionados ao desequilíbrio plasmático de cálcio, é o que eu falei no comecinho da aula, uma alteração de cálcio, ele causa um efeito imediato associado à permeabilidade do sódio. Então, não dá para a gente ficar muito tempo com queda de cálcio ou aumento de cálcio. Por quê? Porque a gente tem sintomas muito importantes aí. Então, não dá para a gente ficar vivendo normal, igual quando, por exemplo, a gente tem distúrbios de hormônios da tireoide, né? A gente tem alguns sintomas clássicos, mas às vezes demora para diagnosticar, perde peso, né? Tá mais relacionado ao metabolismo, né? O desequilíbrio do cálcio, ele está relacionado à transmissão neuromuscular. Então, não tem como, dificilmente um indivíduo vive com alterações plasmáticas importantes, né, relacionados ao paratormônio, tá? Por quê? Porque quando a gente tem queda do cálcio, né, numa situação chamada de hipocalcemia, a gente tem o quê? Hiperexcitabilidade de membranas excitáveis. Então, rapidamente, a gente evolui de tetania a convulsões, né? Então, uma pessoa dá entrada no pronto-socorro, então não dá para eu ficar assim uma semana com cálcio baixo. Isso não dá, né? A gente vai ter por que isso acontece? Normalmente, a gente vai chegar num caso desse quando a doença está muito avançada. Porque, normalmente, as alterações de hormônios relacionados ao paratormônio, o paratormônio, a glândula funcionando bem, ela está regulando o nível de cálcio, né? Ela vai parar de regular o nível de cálcio quando a doença está muito grave, tá? Isso por quê? Porque a queda de cálcio aumenta a permeabilidade ao sódio, como eu falei para vocês. A gravidade disso, pessoal, é a paralisação, né, a asfixia por essa tetania,
tá? Em músculos respiratórios, tá? Isso gera aí asfixia. Por quê? Porque a falta da coordenação da contração dos músculos relacionados à ventilação, eu não consigo ventilar. E aí, eu não ventilando, eu não oxigeno. Isso vocês viram comigo mesmo lá na aula de respiratório. E no caso de uma hipercalcemia, a gente tem depressão grave do sistema nervoso central. Por quê? Porque a gente tem queda de permeabilidade ao sódio. Com a queda de permeabilidade ao sódio, a gente tem uma dificuldade de despolarização das células, né? Naturalmente, a célula fica mais resistente ao processo de despolarização. E aí a gente, ao passo que a gente aqui tem convulsão, a gente tem depressão, queda da atividade neuromuscular. Então, muitos sintomas aí clássicos relacionados à hipercalcemia estão relacionados à influência desse íon, né, do cálcio, na permeabilidade do sódio, tá? Então, quando a gente tem aí alterações importantes que acontecem no cálcio, é quando a doença relacionada à paratireoide, ela está muito avançada. É quando o hormônio, de fato, não está dando conta de fazer essa regulação. Por quê, pessoal? De novo, a gente tem grandes reservatórios de cálcio no nosso corpo. Então, enquanto a gente tem aí hormônio agindo bem, a gente está tendo aí os processos funcionando de uma maneira razoável, tá? Então, quais são as condições típicas relacionadas à patologia do PTH? Então, a primeira delas é o hiperparatiroidismo, né? Quando a gente vê o nome hiperparatiroidismo, a gente fala aí, tem um trocadilho em inglês que rima, que é o Stones, Bones, Abdominal Groans e Psyche Mons, que é o quê? Ossos quebrados, pedras nos rins, desconforto abdominal e queixas psíquicas, tá? Então, eu vou colocar esse videozinho do YouTube aqui, que ele ilustra... Pessoal, esse vídeo é um vídeo com um linguajar muito leigo, tá? Não é terminologia que a gente usa em nossas aulas, tá? Mas é um videozinho que ele ilustra bonitinho o cálcio, como é que isso acontece. Então, o que acontece? Quando a gente tem o excesso do paratormônio, a gente tem um desequilíbrio ali para aumento da reabsorção de osso, tá? A gente também tem um aumento na síntese de vitamina D ativa, né, que vai atuar lá nos processos de osteoclastogênese, né, e a gente também tem um aumento de reabsorção de cálcio, né, culminando aí com pedra no rim, tá? Gerando desconforto abdominal, né, o excesso do cálcio, a gente tem um excesso de absorção intestinal do cálcio, e o excesso do cálcio, a gente tem uma diminuição da atividade neuromuscular, né? Lembrando, quando a gente tem o aumento do cálcio, a gente tem uma diminuição da permeabilidade, voltando aqui. Opa! Eita, voltei demais. Voltando, quando a gente tem excesso de cálcio, o que acontece? A gente tem letargia da atividade neuromuscular. Então, o que acontece com a atividade muscular relacionada aos movimentos peristálticos? Também ficam reduzidos, tá? Então, aqui justificando por que a gente tem esse desconforto abdominal, tá? E as queixas psíquicas, ela está relacionada a essa letargia, relacionada também ao excesso de cálcio e à diminuição da permeabilidade ao sódio, tá? Então, vou mostrar aqui esse videozinho.
Acho que, na verdade, ele já estava aqui. Mulheres acima dos 50 anos. Como as glândulas paratireoides controlam o nível de cálcio em nosso corpo, o hiperparatireoidismo é uma doença de desregulamento do cálcio. Existem 4 glândulas paratireoides localizadas atrás da glândula tireoide. As glândulas paratireoides monitoram e controlam a quantidade de cálcio no sangue e nos ossos através de um hormônio chamado hormônio da paratireoide, ou PTH. Cada glândula monitora a quantidade de cálcio no sangue e, consequentemente, produz mais ou menos PTH. O hiperparatireoidismo é uma doença que ocorre quando uma das glândulas paratireoides desenvolve um tumor. Esse tumor produz o hormônio da paratireoide em excesso, o liberando na corrente sanguínea. O excesso de hormônio da paratireoide viaja pelo sangue e para dentro dos ossos. O hormônio ativa células dentro dos ossos que os corroem, causando com frequência osteoporose, fraturas e dor nos ossos. A destruição de um osso libera cálcio no sangue. Quase todos os pacientes com um tumor da paratireoide têm altos níveis de cálcio no sangue. O excesso de cálcio pode acumular-se nas artérias, aumentando a aterosclerose em todo o corpo. Isso pode levar à hipertensão e aumentar o risco de infarto e derrame. Geralmente, o alto nível de cálcio afeta o sistema elétrico do coração, causando fibrilação atrial e palpitações. O excesso de cálcio no sangue acumula-se nos rins, formando pedras, e às vezes causando falha renal. Altos níveis de cálcio também afetam o cérebro. Como usamos cálcio no sistema elétrico dos nossos nervos? Um alto nível de cálcio está associado a um sistema nervoso mais lento, o que resulta em cansaço, perda de memória e falta de concentração. Muitos pacientes com alto nível de cálcio no sangue têm fadiga crônica por esse. Aqui, pessoal, ela não fala, né, no vídeo, mas isso não é em decorrência principalmente do cálcio, mas é a diminuição de permeabilidade ao sódio, né? E aí fica o neurônio, ele fica com dificuldade de deflagrar o potencial de ação. Por isso que a pessoa fica com fadiga, né? E ela fala aí, fadiga... Então, um sistema nervoso mais lento. A lentidão, né, de transmissão. Perda de memória e falta de concentração. Muitos pacientes com alto nível de cálcio no sangue têm fadiga crônica por esse motivo. Altos níveis de cálcio afetam o estômago e o intestino, causando frequentemente refluxo gastroesofágico, ou DRGE, e desconforto abdominal. O alto nível de cálcio no sangue está associado também a riscos maiores de vários tipos de câncer, incluindo de mama, próstata, cólon e rim, alguns dos quais são 2 vezes mais comuns em pacientes com alto nível de cálcio no sangue. Estima-se que o hiperparatireoidismo não tratado pode diminuir a expectativa de vida de um paciente em 5 ou 6 anos, mesmo quando os níveis de cálcio estão apenas levemente elevados. Não há remédios ou outros tratamentos que possam desacelerar o processo de destruição dos ossos ou substituir a remoção cirúrgica do tumor da paratireoide. A cura do hiperparatireoidismo é a remoção cirúrgica do tumor da paratireoide. Feita por um especialista, a cirurgia da paratireoide é um procedimento simples, sem internação, que pode ser realizado em menos de 20 minutos. Como mais de 30% dos pacientes com hiperparatireoidismo têm mais de um tumor de paratireoide, o cirurgião examinará as 4 glândulas para ter certeza de que não há outro tumor. Quando todos os tumores da paratireoide forem removidos, a doença estará curada. O processo de corrosão dos ossos para em alguns minutos. A dor nos ossos geralmente para em algumas horas.
Os ossos começam a se regenerar em questão de horas e a osteoporose começa a apresentar melhoras. O excesso de cálcio no sangue some em algumas horas e em 1 ou 2 semanas, a maioria dos pacientes sente-se muito melhor. Os riscos do alto nível de cálcio no sangue para a saúde começam a diminuir dias depois da remoção do tumor da paratireoide. O hiperparatireoidismo é uma doença que geralmente faz as pessoas sentirem-se mal enquanto destrói lentamente seus corpos. Todos os pacientes com hiperparatireoidismo devem ser avaliados para ver se podem passar por uma cirurgia simples para remover o tumor da paratireoide. A cura dessa doença tem um tratamento impacto na saúde e qualidade. Voltando. Então, vejam que, né, justificando aí todos os sintomas relacionados ao hiperparatiroidismo. A gente tem... Estão me ouvindo? Sim, professora, eu tenho uma dúvida no chat. Pode falar, por favor? A Lúcia perguntou se ela quer entender o refluxo de problemas gastro-direito. Os altos níveis de cálcio diminuem a permeabilidade de sódio e diminuem a estabilidade. Não era para o sistema gastro promover menos refluxos? Então, na verdade, a parte do refluxo, eu não sei explicar muito bem por que acontece o refluxo, tá? Aí teria que ver, tá, se ele tá, normalmente o refluxo ele tá relacionado à contração do esfíncter, né? E o esfíncter, ele tá com a contração prejudicada, né? Porque a gente tem diminuição, provavelmente é isso, tá? Raciocinando aqui, que ela não explica muito bem, mas como a gente tá com a atividade neuromuscular diminuída e a contração muscular diminuída, a contração do esfíncter também está diminuída, né? E o que impede o refluxo do conteúdo gástrico é a contração do esfíncter, né? A gente tem um esfíncter inferior e esfíncter superior, né? Do esôfago. E a pessoa que tem refluxo, ela não está com essa contração desses esfíncteres de uma forma efetiva. E aí acaba tendo refluxo, provavelmente é isso, tá? E aí a parte do movimento intestinal diminuído também é por conta de queda nos movimentos musculares ali relacionados à mobilidade do conteúdo no trato gastrointestinal como um todo, né? Especialmente os movimentos intestinais. Então, eles dependem de contração muscular e a contração muscular não está acontecendo por conta de uma diminuição da excitabilidade. Então, a gente tem uma diminuição geral da atividade neuromuscular, tá? Diz que entendeu e agradeceu. De nada. Então, pessoal, a gente tem duas possibilidades de desenvolvimento do hiperparatiroidismo, tá? O hiperparatiroidismo primário é o que vocês viram aí nesse vídeo, né? A gente tem aí tumores ou hiperplasias secretando excessivamente o paratormônio. Então, naturalmente, nesse caso, a gente tem um excesso de paratormônio e vai ter um excesso de cálcio circulante, tá? O excesso de paratormônio, ele também ativa a reabsorção renal de cálcio e diminui a reabsorção de fosfato. Então, normalmente, ela está associada a uma hipofosfatemia, tá? E isso, né, o excesso de paratormônio, ele promove um desequilíbrio na ativação dos osteoclastos, né, predominando a ativação dos osteoclastos, causando fraturas ósseas, né, fragilidade, um aumento de reabsorção óssea, né, e causando um excesso de cálcio no líquido extracelular, que é exatamente o que a gente viu, tá, no vídeo, depressão do sistema nervoso, cansaço, mal-estar, tá, diminuição de uma forma generalizada da atividade neuromuscular, tá? Esse é os sintomas clássicos aí de um hiperparatiroidismo primário. O que é primário? É quando a causa é um aumento
da atividade da glândula. A gente tem um aumento da atividade da glândula em si, produzindo excessivamente o hormônio. E quando a gente tem, numa segunda possibilidade, o hiperparatireoidismo secundário. O que a gente tem? Uma produção excessiva do paratormônio em decorrência de uma queda de cálcio, tá? Então, qual que é a forma de estímulo à produção de cálcio, a produção do paratormônio? É exatamente a queda de cálcio. Então, a queda de cálcio no líquido extracelular que vai atuar na membrana da célula paratireoide, tá? Só que se a pessoa tiver deficiência da vitamina D ativa sozinha, no caso, ou uma insuficiência renal, ela não vai repor o nível de cálcio, tá? Ela pode ter por quê? Porque a atuação do paratormônio na via da osteoclastogênese, naquela atividade óssea, de turnover ósseo, depende da vitamina D. Então, você fala assim, mas professora, o paratormônio tá lá, ele vai ativar a osteoblasto, ativar o osteoclasto e vai reabsorver. A gente tem uma reserva enorme no osso. Mas eu mostrei aquele slide justamente para explicar que sem a vitamina D, o paratormônio sozinho não consegue elevar o nível de cálcio do nosso reservatório ósseo, tá? Então, o que acontece? A glândula vai ficar produzindo paratormônio, e na ausência da vitamina D, a gente não consegue nem ativar a absorção intestinal do cálcio, então a gente pode tomar um monte de suplementação de cálcio, sem a vitamina D não tem absorção no intestino, e sem absorção no intestino a gente não eleva o paratormônio, porque sozinho a gente não consegue mobilizar o cálcio dos ossos, tá? Então, quando uma pessoa tem essa deficiência de vitamina D sozinha, tá? Aqui, pessoal, essa deficiência de vitamina D pode ser por falta de sol, tá? Pode ser por falta de ingestão, ou se o paciente for um paciente que tem insuficiência renal, não adianta ingerir vitamina D, não adianta nada, tá? Se o rim não ativar a via final da vitamina D, eu não vou ter a vitamina D ativa. E aí, o que acontece? Quando a gente faz uma quantificação plasmática, o que a gente tem? Excesso do paratormônio, mas a gente tem uma hipocalcemia, contrário do primário, que a gente tem hipercalcemia, excesso de cálcio, e excesso do paratormônio, tá? Então, a gente tem aqui. As duas condições são hiperparatiroidismo, mas numa a gente tem excesso de cálcio e na outra a gente tem queda de cálcio, tá? A gente não tem cálcio. Por quê? Porque o hiperparatiroidismo não é problema na glândula, é um problema secundário à deficiência de vitamina D, tá? Seja ela de ingestão, síntese de vitamina D endógena, ingestão de vitamina D exógena, ou a síntese, ou ainda a ativação renal da vitamina D final, tá? Então, aí, no caso de um paciente com insuficiência renal crônica. Tá? Então, é muito importante entender esses dois casos. E aí, ela chama hiperparatiroidismo, por quê? Porque eu tenho um excesso de secreção do paratormônio, tá? Apesar do paratormônio estar elevado, a gente não tem aumento na concentração de cálcio, mesmo que a gente tenha um reservatório gigante, tá? Porque sozinho o paratormônio não age, tá? E por isso a importância daquele slide ilustrando toda a parte molecular relacionada ao equilíbrio, ativação das vias da osteoclastogênese, tá? Alguém não entendeu? Tem dúvida no chat? Então, vejam que o paratormônio, ele está intimamente relacionado à vitamina D ativa, tá? São coisas que atuam, são hormônios que atuam conjuntamente. Se a gente tem uma quebra na via da vitamina D, a gente vai afetar diretamente a função
do paratormônio. E aí a gente vai desenvolver um hiperparatiroidismo, tá? Porém, não vai recuperar o nível de cálcio. Bom, quais são os achados, né? Então, quando a gente fala assim, é a relação disso com a odontologia, tá? Quando a gente está falando em hiperparatiroidismo primário, tá? Causado por um tumor, né? A gente tem aí alguns achados bucais importantes, tá? Quando a gente tem o hiperparatiroidismo primário, a gente tem uma atividade de mobilidade óssea, de mobilização óssea desenfreada, porque no caso do hiperparatiroidismo primário, a gente tem a vitamina D, né? O que não está acontecendo ali é um feedback de cálcio, por quê? Porque a gente está com tumor na glândula. E a glândula, ela aumentada, ela não está tendo um controle da sua regulação, ela está hiperativa e não está funcionando adequadamente. Então, eu tenho um excesso de produção do paratormônio. O paratormônio ativa a produção de vitamina D, o rim funcionando bem, isso vai desenfrear. E o que a gente vai ter como consequência, né? Todas as consequências relacionadas à ativação da via relacionada ao paratormônio. Então, a gente tem aí uma ativação acentuada da via de osteoclastos, né? Promovendo uma reabsorção óssea aumentada, né? Com rarefação óssea, perda de trabéculas, muitas vezes perda de lâmina dura também. Então, radiograficamente, a gente tem achados importantes. A gente tem evolução de doença periodontal, então, um paciente que já está com algumas características aí da doença, e aí eles acabam, vamos supor, um paciente que estava em controle de doença periodontal acaba tendo uma evolução de uma doença periodontal, né? Fraturas mandibulares, então é possível também, no caso, fraturas espontâneas, o que acontece? Se um dentista vai fazer uma extração dentária, é possível remover fragmentos de mandíbula junto, então vai tirar o dente, como tem ausência de lâmina dura e o osso ele está muito poroso, muitas vezes pode vir bloco, né? Fratura durante a cirurgia, que não é normal, tá? A fratura de elementos ali, se é uma cirurgia extensa e de grau de dificuldade grande, é possível causar fratura mandibular, mas fratura mandibular em extrações simples não é normal. Fragmentos ósseos vindo junto com o dente não é normal, isso é sinal de um hiperparatiroidismo. Evoluindo, né, eu posso ter um desenvolvimento aí de problemas de oclusão, maloclusão, perda espontânea de elementos dentais aí, especialmente associado a essa perda de inserção, tá? Então, isso pode acontecer no hiperparatiroidismo, tá? A osteoporose, ela tá muito relacionada, né? Por quê? Porque o desequilíbrio ali da atividade entre osteoblastos e osteoclastos, ela torna-se importante e normalmente ela acontece na queda hormonal de estrógeno, né, durante a menopausa. Então, obviamente que a osteoporose não é uma consequência em todas as mulheres de menopausa, ela tem uma série de fatores, tá? Mas ela pode acontecer. E aí a gente lembra de novo daquele slide. Então, o que acontece, né? Que nesse caso, a gente, de novo, a gente tem uma doença que está relacionada ao metabolismo do cálcio, mas não tem a ver, não está relacionada diretamente com a glândula paratireoide, mas eu costumo falar nessa aula, também tem um trecho no livro, porque está relacionado ao metabolismo do cálcio, tá? Então, a gente tem o quê? Um desequilíbrio da atividade de osteoblastos e osteoclastos, com predominância da atividade de dos osteoclastos, né? Na queda dos hormônios, né? Que é o que acontece aqui, naquele slide que eu mostrei para vocês. E aí a gente tem um desequilíbrio da via da osteoprotegerina.
E aí, normalmente, o tratamento dessas pessoas que têm osteoporose é com um medicamento que promove morte de osteoclastos, tá? Diminui reabsorção e turnover ósseo. Então, aí, no caso, isso tem um impacto direto no tratamento odontológico. E um dos medicamentos mais atuais, pode falar, alguém quer falar aí? Não? Bom, um dos tratamentos mais novos aí para osteoporose é a administração de um medicamento que tem similaridade ao paratormônio, tá? A reposição desse hormônio aí, o PTH, porque ele acaba promovendo um aumento da biodisponibilidade do cálcio e da vitamina D, né? E ele atua também nesse equilíbrio do turnover ósseo, tá? Então, inibindo, né, evitando a morte de osteoclastos, porque o tratamento com o alendronato, que promove a morte dos osteoclastos, né, ele vai fazer com que a gente não tenha, de novo, o turnover, que é o equilíbrio das atividades. Então, o que é a consequência aí da ativação, do uso desses medicamentos, né? A gente tem o risco de necrose óssea, né? Especialmente quando a gente faz procedimentos odontológicos. Então, se é um paciente que faz uso desse medicamento, ele, dependendo do caso, é contraindicado fazer exodontia, fazer implante, né? Dependendo do tipo desse medicamento. Naturalmente, que esses medicamentos, eles estão evoluindo, né? E os mais modernos, né, os bifosfonatos mais modernos, eles têm um impacto menor aqui, mas é um cuidado adicional que o dentista tem que ter tratando um paciente que tem osteoporose, tá? Aqui é um exemplo, uma foto de uma osteonecrose aqui, no caso de uma cirurgia, tá? Bom, e a outra condição relacionada ao paratormônio é no caso de uma hipofunção, tá? No caso de uma hipofunção, ela é uma condição relativamente rara, tá? E ela está relacionada à hipofunção das glândulas, ela normalmente é congênita, ou quando o paciente fez radiação, né, no tratamento de um tumor, por exemplo, de tireoide, e não protegeu adequadamente as glândulas paratireoides, tá? Ou numa remoção acidental da paratireoide, numa remoção cirúrgica da tireoide. Então, esse é um cuidado que deve se tomar numa cirurgia de retirada da glândula, tá? Então, uma consequência gravíssima relacionada a uma dessas condições é a queda do nível cálcio, né? Porque na ausência do PTH, né, a gente viu que o PTH, ele é importante para subir o cálcio que está baixo, né? Então, na ausência do PTH, a gente tem uma hipocalcemia. E a hipocalcemia leva ao aumento na sensibilidade do sódio, né? Causando espasmos neuromusculares, tetania, convulsão. Então, essa é uma consequência aí muito grave, tá? Associado a essa condição. Tá? Normalmente, tá, os achados bucais, desculpa, eles são, como essa condição ou é congênita, ou, né, no caso congênita, quando a criança nasce, ela tem aí consequências graves associadas na formação dos elementos dentais, tá? Então, dos 6 meses até os 3 anos, é que normalmente essa doença ela é diagnosticada por conta das consequências relacionadas à queda do cálcio. Então, dificilmente essa doença vai evoluir, tá? Mas caso ela tenha aí um nível brando, né? Qual que vai ser o impacto da ausência desse hormônio, né? A malformação dos elementos duros aí do dente, hipoplasia de esmalte, de dentina, formação de bandas aí,
dentina pouco mineralizada, dentes mal formados, tudo relacionado à redução na concentração de cálcio, tá? Raízes curtas, aumento da câmara pulpar, erupção dentária retardada, e no adulto, né, no caso daí de um adulto que teve como consequência não congênita mais uma remoção acidental ou uma destruição da glândula por radioterapia, ela pode, ela não vai ter a erupção nem a oclusão afetada, porque o dente em si já está lá, mas ela pode ter um aumento da densidade, normalmente ela tem um aumento da radiopacidade e aumento do número de trabéculas calcificadas, tá? Então, por quê? Porque na ausência do paratormônio, a gente está diminuindo a atividade dos osteoclastos, tá? Então, assim, o efeito, raramente uma pessoa vai ter efeitos bucais, porque, de novo, né, a queda do nível sérico de cálcio tem consequências que acontecem mais rapidamente. Então, do que um achado bucal num caso de hipoparatiroidismo, tá? E, né, super relacionado estão as condições associadas à vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D, ela tem um impacto importante, porque ela trabalha junto com o paratormônio. Então, a gente tem aí, na criança, ela desenvolve o raquitismo, né? Por quê? Porque a gente tem uma deficiência de cálcio pela falta da vitamina D, tá? Então, a gente tem, no caso, crianças que têm falta de alimentação, né? Alimentos que tenham aí origem, né? O cálcio. Ou no caso de crianças que têm, por exemplo, deficiência, no caso nutricional da vitamina D, ou a falta de sol, tá? Que daí também tem uma falha na síntese de vitamina D endógena, ou também crianças que tenham o raquitismo como consequência de uma doença hepática, de uma doença renal, tá? E aí eu vou ter o desenvolvimento de um raquitismo secundário a doenças que afetam a via da vitamina D ativa, tá? Então, aí eu vou ter uma criança com raquitismo relacionado não só à falta da vitamina D ativa, mas a falta da vitamina D em consequência de uma falta de sol, ou de uma doença hepática, ou de uma doença renal, tá? E aí, grave, além dessa falha aí no crescimento e desenvolvimento ósseo, elas podem naturalmente evoluir para a tetania. A osteomalácia, que é o raquitismo adulto, então, no caso, a deficiência na absorção de vitamina D, então, a falta de vitamina D ou falta de absorção de vitamina D e cálcio, ela vai causar essa deformação, pode causar essas deficiências ósseas, tá? Ou osteomalácia. E também secundária, né? Então, tanto o raquitismo quanto a osteomalácia, que é o que eu mencionei aqui nessa primeira linha aqui, elas podem ser secundárias a uma doença renal. Então, tanto um adulto tendo uma insuficiência renal quanto uma criança, mas é um pouco mais difícil, mas é possível, né, uma criança desenvolver um tumor ou um câncer aí no rim, e aí ela acaba tendo uma insuficiência renal. Uma criança que sofreu uma hemorragia grave pode desenvolver uma insuficiência renal aguda, né? E aí acaba afetando a capacidade de produção de vitamina D, desenvolvendo aí, se sobreviver, né, uma osteomalácia ou um raquitismo. Aqui, pessoal, estão as páginas no livro, tá? Então, esse item aqui, ele tá fora da parte do sistema endócrino, ela tá dentro do equilíbrio do cálcio e do fosfato, tá? Nessas páginas aqui na versão digital. E nessas páginas aqui, na 5ª edição, na 2ª edição também, vocês podem encontrar nessas páginas. Eu gostaria de agradecer, pessoal, a atenção de vocês.
Essa foi a nossa última aula, tá? Do semestre, comigo, tá? Então, gostaria de me despedir de vocês aí, desejar sucesso. A gente se vê em outras disciplinas aí ao longo do curso. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar presencial na FOP, nas próximas aulas presenciais que estão por vir, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição e é só entrar em contato, tá bom? E a gravação aqui. Eu que agradeço vocês, pessoal.